amigos, admiradores do blog Professor Tarcísio Medrado, nós estamos iniciando um novo quadro que se chama Bate-Papo com o Professor, e o nosso primeiro encontro aqui é com o nosso amigo pastor Teobaldo Pedro, que veio nos honrar, né? Disponibilizar esse pouquinho desse seu tempo para falar um pouco com a gente, para mostrar para a sociedade juazeirense quem é o pastor Teobaldo. Aí eu já faço a pergunta: quem é o pastor Teobaldo? Bom dia para todos, talvez alguns estejam assistindo de tarde ou de noite. Teobaldo é um menino que cresceu na pobreza, na miséria extrema, em grande dificuldade, filho de lavradores, analfabetos, que cresceu na roça e até os 17 anos morou na roça. Aos 17 anos vai morar na cidade, consegue um emprego na prefeitura com muita dificuldade, depois ingressa no banco, faz vestibular para economia, passa para economia, depois vai estudar teologia, vai estudar pedagogia cristã e vem finalmente para Juazeiro ser pastor. Aqui esse menino tem a oportunidade de fazer outros cursos, e esse menino se forma em psicanálise, esse menino se forma em filosofia, esse menino se especializa em locução e produção de rádio, se torna radialista, esse menino se torna presidente de ONG, desenvolve trabalhos sociais. Por que me refiro a mim como menino? Porque o meu coração é um coração de menino, aquele coração da essência de quem tem paixão pelas pessoas. Teobaldo é uma pessoa simples como você, que acredita no ser humano e acredita, sobretudo, na capacidade de nos unirmos para tornarmos a nossa vida melhor. Estou pastor de uma igreja batista em Juazeiro há quase 30 anos, desenvolvendo um trabalho não só religioso, mas também educacional e social. E o meu desejo é que isso possa se propagar na vida de milhares de pessoas nesta cidade. Muito bem, pastor. Eu acho que o seu currículo aí é um currículo realmente muito bacana. A gente percebe que o senhor tem exatamente esse propósito do bem comum, isso é muito bacana, né? Da busca pelo bem comum das pessoas e a prática do bem. Isso aí é notório, né? A gente tem acompanhado, tanto como pastor, como ser humano, né? Bom, evidentemente que eu não podia deixar de perguntar, até porque o senhor hoje é declaradamente um pré-candidato a prefeito de Juazeiro. Inclusive, em pesquisas que evidentemente não podem ser divulgadas, o nome do senhor aparece lá, né? Muitas vezes em pesquisas entre os 3 primeiros nomes cogitados, né? Então, e a gente percebe em redes sociais, eu vejo em redes sociais, pessoas, quando o nome do senhor é citado, muito bem avaliado, as pessoas, né, sempre avaliando de maneira positiva. O que levou o senhor a tomar essa decisão de ser um dos pretensos candidatos a prefeito de Juazeiro? Agradeço a oportunidade de responder essa pergunta. Em primeiro lugar, foi o senso de responsabilidade para com esta cidade. Estou aqui, vai completar 30 anos, esta cidade me acolheu com todo amor e carinho, já sou cidadão juazeirense, título concedido pela Câmara de Vereadores em unanimidade, mas eu acredito que eu tenho uma responsabilidade social para com esta cidade. A outra coisa foi o senso de indignação. Eu nunca vi a cidade tão abandonada quanto está abandonada atualmente. E eu comecei a perceber que alguém tinha que fazer alguma coisa. E veio em mim este desejo imenso de fazer alguma coisa acontecer. Paralelo a isso, várias pessoas começaram a me procurar e sugerir que eu fosse candidato. Este fato já acontece desde 2004. Sempre algum grupo me convidava para ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, e eu recusava. A minha intenção não é o poder pelo poder. A minha intenção é poder servir a você, ao cidadão. Quem conhece a minha história, quem conhece a minha vida em 30 anos, sabe o tipo de pessoa que eu sou. Eu não pretendo entrar no poder para me locupletar o poder, para me dar bem no poder, para usar o poder em benefício próprio da minha família e dos meus amigos. Eu pretendo trabalhar de uma forma técnica que a gente possa tirar Juazeiro do caos em que se encontra. E eu acredito que eu reúno as qualidades, as condições para formar uma equipe técnica e eficaz que possa de verdade tirar Juazeiro do atoleiro e colocar Juazeiro no rumo do desenvolvimento, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista social. E quando eu digo social, envolve a educação, envolve a saúde
envolve o campo e envolve a cidade. Envolve a juventude, envolve a mulher, envolve o idoso, envolve a criança. Não podemos ter um governo que particulariza uma área em detrimento da outra. Nenhuma área pode ser prejudicada. Temos que ter um planejamento que seja discutido com a população e que a população possa, de fato, participar desta discussão para a construção de um governo que seja comum e bom para todos. Muito bem. Uma outra pergunta que eu gostaria de falar com o pastor. O senhor se filiou ao Patriota, né? O Patriota. O que levou o senhor a buscar esse partido, o Patriota? Né? Não há candidatura sem partido. E nós precisávamos de um partido. E um partido que nos desse visibilidade, tempo de TV, fundo partidário, que nos possibilitasse, pelo menos, competir de igual para igual, no sentido de ter visibilidade. O Patriota é um partido que já existe há mais ou menos uns 10 anos, é um partido muito bem estruturado. Tivemos o Daciolo como candidato à presidência da República, o que deu uma grande visibilidade ao partido. É um partido cuja ideologia valoriza o ser humano acima de tudo, coloca as pessoas como prioridade. E na pessoa de Alexandre Marques, que é o presidente estadual do partido, nós encontramos respaldo e confiabilidade para que nós pudéssemos estar junto com este partido, construindo um caminho para melhorar a vida de Juazeiro. E não estamos só com o apoio do Patriota. No momento, nós já temos o apoio do PROS e estamos dialogando também com a rede para que estes partidos se juntem para nós formarmos um grande leque de transformação da realidade de Juazeiro. A sociedade ainda está muito presa ao viés ideológico. Esse partido é de tal campo, é de tal campo. Eu acredito que nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão envolvidas no projeto. Pessoas como o senhor, pessoas de bem, que amam de fato Juazeiro, amam essa cidade e que estão insatisfeitas com a condição em que ela se encontra hoje. Estamos dialogando também com outros partidos, que ainda não podemos revelar o nome, que há uma possibilidade de criarmos um leque de apoio que nos leve à vitória em 2020, se for de fato consumada a nossa candidatura, o que ainda não é uma realidade, depende de uma convenção no ano que vem. Perfeito. Fala-se muito na questão, na cidade, da desunião, da possível desunião da direita, né? Essa questão é muito polêmica, porque isso é natural, na minha concepção, todos têm o direito de pleitear, né? Tanto a direita quanto a esquerda ou o centro, se é que podemos chamar assim, estão com várias pessoas desejando serem candidatas. É normal isso, é natural em qualquer cidade do Brasil ou do mundo que vários nomes se apresentem. Agora, por que as pessoas se apresentam como pré-candidatas? Para testar a aceitação ou não do seu nome. À medida que vai se aproximando das convenções que de fato homologam as candidaturas, alguns nomes vão saindo do cenário e vão se compondo com outros. Até porque, professor, vamos ser sinceros, alguns nomes se apresentam apenas para se valorizarem, para lá na frente dizer, olha, eu estou desistindo por você, o que é que eu vou ter no seu governo? Nós não podemos deixar que a administração pública seja alvo de algum tipo de manipulação ou de chantagem. Um governante ele tem que ter a hombridade, ele tem que ter independência, ele tem que ter autoridade. Para aquilo que ele prometeu à população, ele ter a condição de tornar real. Por isso eu acredito que a esquerda ou a direita ou o centro estão tão divididos um quanto o outro. Eu estou sabendo, por exemplo, de 6 ou 7 nomes ligados à atual administração que desejam concorrer à prefeitura em 2020. Não só o atual prefeito, como alguns nomes ligados a ele. Sim. Então é muito cedo, é muito prematuro para dizer quem está dividido e quem não está. Acredito eu que lá no final serão poucos os candidatos que vão de fato persistir e eu acredito que muitos vão se agrupar em torno daquelas candidaturas que julgarem mais próximas do seu ideal ou dos seus interesses. Então, num olhar mais pragmático, é bom que existam muitos nomes, porque mostra que existem pessoas interessadas de fato com a realidade do poder como instrumento de transformação. Agora compete a você, eleitor, avaliar o caráter, a capacidade e as alianças que cada um vai formar para então você decidir quem você quer como gestor a partir de 2021. Um outro fato, assim, eu vejo, eu tenho percebido que o senhor tem andado, né, buscado obter algumas informações. O senhor tem ido em fazendas, em produtoras, né? O senhor tem ido em bairros, e o senhor tem tentado, aliás, é um dos poucos que eu vejo já tomar essa iniciativa,
para tentar ver exatamente a necessidade da população. Porque, veja bem, a questão da atual gestão municipal é que ela pensa que Juazeiro é só o centro, então não existem periferias. Ele acha que pelo menos maquiar a cidade jogando asfalto, né, no centro, ou beneficiar a Orla 2, Orla 3, ou a Orla 2, Orla 1, como entretenimento. Pô, qual é a pessoa que mora na periferia, pastor, que vem para a Orla, ela se sente excluída só pelo o fato de ver uma aparelhagem que não é da realidade própria dela. Então eu penso assim, eu acho que o grande gargalo desse governo é que ele não tem prioridade, a prioridade dele é totalmente diferente. O povo, o povão, aquele que efetivamente deu o voto para ele, não está sendo assistenciado, né? E eu já visto várias denúncias que meu blog tem recebido, e nós temos intercedido na busca para sanar as demandas e os anseios dessa população mais carente. E em relação a isso, aonde que o senhor acha que a gestão pública atual pecou? Antes de responder essa pergunta, é preciso esclarecer uma coisa. Há basicamente duas formas de se governar. Uma, você governa de verdade para o povo, e aí você contraria os interesses do poder estabelecido, das estruturas de poder que estão acostumadas a sempre sugar do poder, popularmente mamar nas tetas do governo. A outra forma de governar é você governar para estes. Você governa para aqueles que estão ali mantendo a estrutura, que financiam as campanhas em troca de licitações, muitas vezes feitas de maneira suspeita, para continuarem se beneficiando com obras superfaturadas que enganam a população, fazendo-a crer que aquilo é uma necessidade quando não é. O que eu penso é que Juazeiro precisa rever a sua forma de gestão. Uma gestão eficiente, ela precisa de verdade ouvir o povo. O que nós temos feito, antes de homologarmos a nossa candidatura, antes de sairmos da pré-candidatura para uma candidatura, antes de vermos se há viabilidade ou não do nosso nome vir a ser apresentado como uma opção para a população. Nós estamos fazendo o que a própria legislação permite e prevê. Nós estamos ouvindo as pessoas. Não estou pedindo voto a ninguém, até porque eu não sou candidato. Exatamente. Eu estou ouvindo as pessoas. Exatamente. Qual é a demanda de cada região. Você está opinando como cidadão. Exatamente. O fato do senhor ter se declarado pré-candidato não significa que o senhor esteja opinando. Exatamente. O senhor está mostrando para a população os anseios que eu, por exemplo, que não sou pré-candidato, digo que é a mesma verdade que o senhor coloca. Entendeu? Se eu ouvir a público o senhor falar dos anseios, do que a sociedade precisa, do que a cidade está precisando pelo caos que está passando, isso não está fazendo nenhuma propaganda política nem nada. Isso você está omitindo a sua opinião como cidadão juazeirense que é, entendeu? Então, ouvir a população, estar próximo do povo, saber as demandas do ponto de vista deles. À medida em que sabemos isso, sentar com pessoas experientes em cada área. Exatamente. Então, se eu ouvir as pessoas da periferia, dos interiores, dos distritos, dos povoados, das fazendas, se eu ouvir a juventude, ouvir os idosos, como eu estou de fato fazendo, eu tenho material em mão para sentar com pessoas especializadas em cada área e fazer um projeto de mudança no modo de gerir a cidade. E, acima de tudo, pessoas técnicas, pessoas que conhecem, colocar a pessoa certa no lugar certo, para ela desenvolver o trabalho, não só com eficiência, mas com a eficácia. E não só isso, professor, não só isso. Não basta somente colocar pessoas técnicas que entendam, mas tem que também colocar pessoas técnicas que saibam obedecer ordens, Exatamente. Que saibam estar debaixo da autoridade daquele que foi eleito para administrar. Porque quem vai prestar contas à população não é aquele que foi colocado, não. É aquele que foi o eleito, aquele que claro. O povo colocou ali. Então ele tem que colocar pessoas que de fato sigam as suas diretrizes. Olha, eu estou colocando você aqui pela sua capacidade técnica. Mas você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu disser. Porque o povo colocou foi a mim. Claro. Então o camarada tem que ser bem claro isso. E se o camarada se envolver com coisas ilícitas ou sair do riscado daquilo que foi planejado, substitui sem dó nem piedade. O povo deve ser respeitado acima de tudo. Mas eu quero colocar uma outra coisa. Não basta somente esses itens. É preciso também que este técnico tenha sensibilidade com as pessoas, que seja alguém de diálogo fácil, capaz de continuar fazendo aquilo que o gestor faz, ouvir as pessoas.
Porque o gestor, ele é um só. Ele não pode estar em todos os lugares, ele não pode estar no campo e na cidade, na periferia e no centro. Exatamente. Então ele tem que ter auxiliares qualificados e sensíveis, capazes de sintonizar-se com o povo. Uma vez feito isso, desenvolvido um projeto, o povo deve ser convidado a participar do projeto. Eu acredito que o grande erro das administrações públicas no Brasil é que o povo é alijado da administração, é colocado de lado. Outro dia me disseram assim: você é muito bobo, pastor. Você não vai ser prefeito nunca, porque mesmo que você se candidate um dia de verdade, o povo está acostumado a quem os engana, e o povo gosta disso. Eu acho que estão subestimando o povo. Se o povo foi besta por um tempo, o povo está deixando de ser besta. Com certeza. O povo está desenvolvendo um senso crítico muito grande. Mas já visto o que está acontecendo na cidade hoje, né? Que ninguém pode mais, ninguém é besta mais, né? Quando o prefeito mete uma assalto na cidade, não diz, olha, está maquiando para enganar. Ainda diz até a chamada estratégia da política do pão e circo, né? E o povo não está mais Na nisso. Roma antiga era o pão e circo, né? Dava comida para o povo, Isso. fazia o espetáculo no estádio, exatamente. enganava o povo e continuava exatamente. explorando o povo. Mas voltando à conclusão do que eu quis dizer, quando você tem a população sendo convidada e de verdade, efetivamente, para valer, participa da administração, o povo participa de 3 formas. Primeiro, o povo participa opinando no que acha que deve ser feito. O segundo item é que o povo participa fiscalizando o que está sendo feito. E depois o povo participa olhando o funcionamento do que foi feito. Você constrói um aparelho público, um órgão público, um instrumento público para funcionar em uma determinada área. Um posto médico, uma escola, etc. O povo tem que ser convidado a participar da elaboração do projeto, sim, mesmo sem entender tecnicamente, mas o povo sabe das suas necessidades. O povo deve ser convidado também a fiscalizar a obra. Um governo que não é corrupto, que não pretende fazer obra superfaturada para roubar do povo, ele não terá medo de convidar a população a se organizar e fiscalizar a obra. Sabe por que não fazem isso? Porque a grande maioria faz obras superfaturadas para roubar o seu dinheiro. Está na hora do povo participar, sim, disso. Nós que somos o povo é que temos o direito de opinar, de decidir e de influir. Claro que nós temos uma Câmara de Vereadores que deveria fiscalizar isso, mas infelizmente não faz. A Câmara está sendo inoperante. A Câmara obedece às ordens do gestor. O bom gestor, ele não tem que ter medo de uma Câmara que o critica e que o vigia, porque se ele está andando dentro da lei e fazendo aquilo para o que ele foi eleito, a Câmara não vai ter do que acusá-lo. Sabe quem tem medo? Quem está praticando alguma coisa que não é correta. Então tem medo que seja denunciado. Sim. Eu não tenho medo de ter uma minoria na Câmara, caso eu seja candidato e caso eu seja eleito. Eu tenho medo de estar fazendo a coisa errada, de trair aquilo que levou o povo a confiar em mim na hora de votar. E por fim, dentro desse item, quando eu digo que o povo vai fiscalizar o depois, é porque a gente vê muitos elefantes brancos. O que é elefante branco? Aquele prédio bonito que foi construído e que foi inaugurado até com uma festa muito bonita e que está funcionando pela metade. Não funciona direito. E por que não funciona direito? Olha de novo o planejamento da cidade. Porque o dinheiro que deveria estar sendo usado para aquele órgão bonito que foi construído está funcionando bem, esse dinheiro está sendo usado para manter assessores que não fazem absolutamente nada. Você tem órgãos onde só precisa de 2 ou 3 assessores e você tem 10. Você tem 10. Significa que tem 7 ali que poderiam ser tirados. E se você tem uma folha de pagamento que ultrapassa a barreira dos 20 milhões, você pode reduzir em até 1/3 isso. Basta você deixar apenas os que de fato são necessários e funcionam. Não somente aqueles que estão ali para manter um apoio. Se você não tiver essa visão, fica difícil fazer a gestão. E se você fizer um corte neste gasto desnecessário, você vai ter milhões por ano que vai sobrar na administração pública para ser investido na implementação de um projeto que mude a estrutura da cidade e melhore a vida das pessoas. Portanto, meu professor e meus amigos, governar é muito mais do que dizer que não vai roubar e não vai deixar roubar. É também planejar com eficiência, sem superfaturamento, sem favorecer os poderosos que sempre sugaram o poder, mas priorizar você, o povo, para que o povo seja ouvido e participe de verdade, não só da elaboração, como da construção e da continuidade daquilo. O poder, na visão da democracia, emana do povo
pertence ao povo e deve retornar ao povo. Há uma obra de ficção que diz que o poder está limitado à representatividade do prefeito e dos vereadores e seus secretários. Engano isso. O povo é e deve ser participante de todas as ações do governo. Nós nunca vimos uma administração assim em Juazeiro. O desejo do grupo que está unido comigo é trazer uma nova maneira de governar a cidade. Uma maneira que, de fato, envolva o povo e torne o governo mais participativo da história desta cidade. Recentemente eu fiz uma matéria, recentemente não, ontem, eu acho que ontem, porque mandaram para mim, mandaram para meu blog, uma licitação para a construção da estátua de Daniel Alves. Assim, eu percebo muito, pastor, que o atual governo, o atual gestor, ele está muito preocupado em fazer um marketing pessoal em função do índice de rejeição que ele está tendo na cidade. Porque, veja só, quanto você vai gastar numa estátua dessa? Eu me lembro que o de João Gilberto beirou perto de 160 mil reais, parece, algo disso que eu não estou lembrando. Então já foi feita uma licitação em busca de uma empresa que possa construir, né? E então já se vão aí mais umas dezenas de milhares de reais que poderia, por exemplo, pastor, asfaltar a nossa avenida aqui, né? Que a gente mora aqui na Avenida Nações, que eu já fiz várias denúncias aqui, e o prefeito, e cada vez mais, acabando em frente à sua igreja, em frente ao IME, que, por ironia, tem um nome da mãe de um vereador, do presidente da Câmara. A mãe do presidente da Câmara tem um nome em um IME e outro na frente. Não existe asfalto, está tudo esburacado. Então o prefeito agora está com esse projeto de dar a Daniel Alves uma estátua. Eu não tenho nada contra o Daniel, eu acho que é um grande jogador, o Juazeirense merece não só uma estátua, mas acho que o momento não é adequado. Percebe, pastor? Por exemplo, Luizão Pereira. Luizão Pereira foi mais jogador do que Daniel Alves, trouxe mais brilho para Juazeiro e foi jogador da seleção brasileira. Não tem campeão de 70. Campeão 70, não tem uma placa numa rua de Juazeiro, não tem uma homenagem de Luizão Pereira em lugar nenhum, sequer uma estátua. Agora está fazendo uma estátua para Daniel. Quer dizer, se completando, porque o cara foi campeão de uma Copa América, de uma seleção que não vai, que também está maquiando, que precisa melhorar muito, e acha que isso é um grande feito. Senhor prefeito, para dar estátua para Daniel, ele deveria ter sido campeão do mundo na Copa do Brasil, junto com a seleção, e não ter tomado de 7-1. A seleção não devia ter tomado de 7-1. Eu sei que ele não jogou, não é? Mas não devia ter tomado de 7-1. Sabe por quê? Porque são esses resultados que merecem uma estátua, entendeu? E aí está aí, vai se gastar um dinheiro, pastor, mais uma grana que vai se gastar, e aí está aí a infraestrutura da cidade carecendo. A pergunta que se faz é, tem dinheiro para algumas coisas e não tem dinheiro para outras? Né? A população precisa entender isso. Né? Como é que se tem dinheiro tão facilmente para se fazer uma estátua? Né? E a licitação já está aí, foi publicada. Essa denúncia é necessária, mas depois da denúncia tem que vir a proposição. A minha ideia é ter uma posição por você, povo, uma posição por Juazeiro com proposição. Propostas que de fato sejam viáveis e capazes de transformar a realidade de Juazeiro. Parabéns, professor, pelo seu blog. Divulgue o blog deste homem, que é um blog muito bom, e que nós juntos possamos trilhar caminhos que tirem Juazeiro do caminho do caos, do atoleiro administrativo em que a cidade se encontra. Muito obrigado a todos, fiquem na paz. Obrigado a todos, agradeço mais uma vez ao pastor, um papo maravilhoso, né? De pessoas que se preocupam com o social, né? Se preocupam com a cidade e que, acima de tudo, não é omissa. Né? Os interesses são maiores. Nos veremos na próxima entrevista com o próximo nosso convidado, que será o Tenente Júnior Bonfim. Já posso anunciar, já está agendado o nosso amigo Tenente Júnior Bonfim, que também se autodeclarou um pré-candidato a vereador, né, aqui pelo bairro. Então, a todos um grande abraço.